Muito obrigado pelo vosso regresso disciplinado, mas as coisas difíceis exigem disciplina e é aquilo com que nos confrontamos hoje e ontem aqui, é certamente uma coisa muito difícil, mas nós temos aqui connosco, já ouvimos hoje de manhã, já ouvimos ontem, vamos continuá-lo a ouvi-lo durante o dia. Temos gente do melhor que podíamos reunir para a nossa sociedade, a nós cidadãos desta terra e deste país, nos poder ajudar a tomar consciência da complexidade que é esta questão da gestão da floresta e do controle dos fogos. Eu tenho aqui comigo à minha direita o professor José Miguel Cardoso Pereira e queria dizer-vos que é com um enorme gosto, um enorme prazer que faço a sua apresentação, embora tenha que ser uma apresentação muito breve e ele vai-me desculpar por isso, por causa dos tempos que vamos sendo disponíveis e aqui mais uma vez também mostramos a nossa ineficiência, que é não sermos capazes de programar convenientemente os tempos. Mas eu dizia que é com grande prazer que faço a apresentação, porque já tive a ocasião de com ele colaborar há cerca de 89, 99, mais de 25 anos, quando o professor Cardoso Pereira tinha acabado de regressar dos Estados Unidos, a fazer o seu doutoramento na Universidade do Arizona, e onde tivemos a ocasião de colaborar num projeto comum, e a partir daí eu tive o grande gosto de poder apreciar as suas qualidades de inteligência, as suas qualidades de trabalho e as suas qualidades de dedicação. O professor Cardoso Pereira é licenciado em Silvicultura, pelo ISA, Instituto Superior de Agronomia da Universidade de Lisboa. Fez seguidamente o seu doutoramento em Gestão de Recursos Naturais na Universidade do Arizona e desde aí tem sido um professor dedicado e empenhado no estudo destes problemas da gestão de fogo, em particular. É professor catedrático, porventura terá sido um dos professores catedráticos mais jovens dentro do ISA, e tem dedicado uma grande parte do seu trabalho às questões relacionadas com a geografia do fogo, a cartografia do risco e a detecção remota de áreas queimadas. Eu gostava daqui de referir algo que foi referido em particular pelo engenheiro Rainha, que foi o papel relevantíssimo que o professor Cardoso Pereira teve na preparação, eu agora estou aqui à procura, da preparação do Plano Nacional de Defesa da Floresta contra Incêndios, fazendo a preparação técnica do referido plano, que depois foi submetido ao Governo para aprovação e que envolveu, porventura, das equipes mais amplas e mais qualificadas em torno de uma temática como estas. Não vos vou perder mais tempo, apenas referir por último que o professor Cardoso Pereira coordena a criação de um centro de conhecimento de fogo rural que está sediado num colégio que tem um nome em inglês, mas eu vou dizer apenas a sigla, é o Colégio F3, e já agora digo, é o Food Farming and Forestry, que da Universidade de Lisboa, que tem vindo a desenvolver um trabalho interdisciplinar de longo alcance e que ainda há menos de 8 dias, talvez há 8 dias, realizou uma ação relevante, aliás, alguns de nós estamos aqui, estivemos lá, uma ação relevante na reitoria da Universidade de Lisboa. Professor Cardoso Pereira,
queremos ouvi-lo. Muito obrigado. Muito obrigado. Então, bom dia a todos. Eu começo por agradecer o convite para estar aqui presente e também a apresentação que o professor Brandão Alves fez do meu trabalho. E então vou começar. Começo por pedir desculpa ao Sr. Adriano Francisco, mas eu preciso destas imagens para fins de trabalho, portanto tenho de documentar estas coisas e andar com muitas delas no computador, porque de facto são para mim ferramenta de trabalho. Ora bem, onde é que estão aqui as setinhas ou neste? Ok, obrigado. Então, eu venho falar-vos de alguns aspectos importantes do fogo em Portugal, do meu ponto de vista. E o meu ponto de vista tem alguma coisa que se lhe diga, porque eu olho para o fogo normalmente a 800 km de altitude. A maior parte do meu trabalho assenta em imagens de satélite, como viram no slide anterior, e, portanto, essa perspectiva distante tem vantagens e tem desvantagens. E uma das grandes desvantagens é ter menos contacto com os detalhes da realidade local e, portanto, isso para mim é muito útil e muito educativo participar em sessões como esta e é uma das minhas motivações para aqui estar. Então, quais são alguns desses aspectos importantes do fogo em Portugal de que eu vos quero falar? Aquele primeiro, fogo rural mais do que fogo florestal. Isto é uma questão que só em si tem muito que se lhe diga. Fala-se quase sistematicamente de fogos florestais. O país tem muito mais um problema de fogo rural. A floresta é uma das partes, importante com certeza, do problema, mas também são importantes e em termos de área até são mais importantes outras dimensões do problema. Depois temos aqui um outro tópico que é a relação geográfica entre as regiões onde há maior número de ignições e as regiões onde há maior extensão de área queimada, que não são, se calhar, exatamente aquilo que se estava à espera, e perceber estas diferenças pode ou deve ou devia ter implicações sobre prioridades, políticas, objetivos. Depois um tópico que já aqui foi mencionado, se calhar até mais que uma vez, as especificidades das condições meteorológicas. Eu vou repetir algumas coisas que já foram ditas, espero também acrescentar alguma coisa de novo. O quarto tópico também, o incendiarismo não é a causa principal dos fogos, a motivação económica é muito pouco importante. Eu, quando nas aulas das cadeiras em que falo deste assunto, recebo, sobretudo no primeiro ano em que os estudantes têm contacto com a matéria, este é capaz de ser dos assuntos em que eu lhe tenho mais de desmontar o que eles têm na cabeça e pôr algum senso lá dentro, porque eles vêm cheios do Correio da Manhã. Portanto, é preciso dar um bocadinho a volta à coisa. Depois, uma perspectiva de escala larga, não só no espaço como também no tempo, que é a questão da transição florestal e das dinâmicas de longo prazo, escala de um século. O que é que se tem passado com a floresta em Portugal e o que é que o fogo tem tido a ver com o assunto. Depois, uma questão que ninguém mais autorizado que um comandante de bombeiros para a ter tocado antes de mim e que eu vou reforçar, a concentração do investimento do combate em detrimento da prevenção a médio prazo torna-se contraproducente. E o último tópico, e que eu ilustrarei talvez um pouco provocatoriamente pelo meio da apresentação, estas realidades não são devidamente consideradas na formulação de políticas públicas e na gestão do risco. Então, fogo rural, o meu primeiro tópico,
e mostro-vos aqui uma série cronológica que vai até 2009, que é quando eu tenho dados mais detalhados, era quando fazíamos este trabalho anualmente para o atual Instituto de Conservação da Natureza e Florestas. Depois, essa atividade, eles terminaram essa parceria, mas neste período já bastante longo, podem ver, isto tem apontador laser, tem, ótimo. Este verde e este amarelo contrastam um bocado mal aqui, mas de qualquer maneira, ouvem bem se eu não estiver virado para o microfone? Ok, eu ponho a voz de dar aulas e ouvem bem com certeza. Então, o que eu aqui queria mostrar é que, reparem, isto é em proporção, a distribuição por grande tipo de ocupação da terra, floresta, mata e agricultura ao longo do tempo. Não me interessa, não estou aqui a ver quanto é que herdeu em cada ano, mas que proporção do que herdeu afetou cada uma destas áreas. E reparem que há 2 anos em que, completamente à tangente, a floresta excede os 50%. Muito obrigado. Há dois anos em que, à tangente, a floresta excede os 50%. Tirando estes 2 anos, 81 e 82, nunca a floresta representou a área queimada maioritária. E há anos como 94, onde é muito fortissimamente a área queimada dominada por mato, novamente em 96, novamente em 2009 e veremos já adiante também em 2016. Portanto, quando falamos de fogo florestal, temos de perceber que as reais proporções da coisa são estas e temos muito mais, como eu dizia, e daí o título que eu escolhi, um problema de fogo rural. Ups, acho que saltei não? Não sei se estou... Não, estou a andar para a frente e queria andar para trás. Como é que se recua? É neste? Obrigado. Ok, era aqui. Outra questão, outra dimensão, um destaque, um realce desta questão da queima de matos e pastagens, do fogo silvopastoril, eu tenho uns mapas. No meu laboratório nós temos 40 anos de mapas anuais da área queimada, onde cartografamos todos os fogos maiores que 5 hectares. É uma base de dados que tem 45 mil fogos cartografados. E eu fui a um desses mapas e fiz aqui um destaque que vos mostro. Portanto, foquei a coisa aqui na zona de Aroca. Eu penso que Aroca é este concelho, não é? Esta pontinha. Depois temos aqui Sinfãs, Rezende, Lamego, e isto é uma cartografia entre 1975 e 2009, ano a ano. Fazendo este zoom, fazendo este destaque, reparem que há aqui zonas onde nós temos, neste período de 35 anos, nós temos sítios que arderam 14 vezes em 35 anos. 14 vezes é uma área muito pequena, mas como veem, mais do que 9 vezes são estas manchas mais escuras e não são nada espalhadas, são muito contidas, são muito bem definidas, algumas com uma estrutura em mancha, outras com uma estrutura linear numa cumeada de divisória entre concelhos adjacentes e, portanto, tiramos daqui informação muito útil e muito interessante sobre vários pontos de vista, nomeadamente aonde é que se vai ter para ver o que é que se está a passar em matéria de pastorícia, com quem é que se fala, onde é que se concentra, onde é que se foca a atividade desse ponto de vista. Mas, obviamente, isto é mais um realce da importância do fogo silvopastoril que eu queria fazer, porque em 35 anos se ardeu 9 vezes, garanto-vos que não é floresta. Não há floresta que tenha tempo para isso, nem o eucalipto mais alimentado com esteroides conseguiria crescer a este ritmo.
E agora, fazendo o foco em 2016, mais um reforço do conceito, da noção. 2/3 da área queimada em 2016, à escala do país, foram matos e pastagens. 7% de agricultura, 15% de floresta de folhosas, 4% de resinosas, 9% de mistas. E criação e renovo de pastos para gado. Isto tem que ser regulado, tem de ser enquadrado, tem de ser disciplinado, mas é um problema de outra natureza, é uma coisa diferente. Não são os incêndios florestais. Pode ser excessivo e ter efeitos prejudiciais, mas é uma ferramenta de trabalho. É uma ferramenta utilizada no âmbito de uma prática de gestão do uso da terra de uma atividade produtiva. E o que é que há aqui frequentemente perverso? Quando se criminaliza esta prática, está-se a remetê-la para a clandestinidade. E na clandestinidade é que ela se torna mais intratável, mais difícil de gerir, mais difícil de controlar e de disciplinar. E eu já me lembro, já têm ocorrido períodos em que, quando se, do ponto de vista legislativo, se aumenta a repressão, ou do ponto de vista prático no terreno, se incide mais na repressão destas práticas, qual é a resposta? O que é que acontece? De repente fica tudo muito surpreendido, porque de repente começaram a começar mais fogos à noite. Claro que há mais fogos a começar à noite. A razão é óbvia e está diretamente relacionada com este tipo de falta de percepção fina do detalhe deste uso do fogo. E agora, se me dão licença, eu disse que ia meter umas provocações pelo meio, ou ia ser politicamente incorreto pelo meio, tendo nós esta percepção da dimensão do fogo e de quem é que faz o fogo e de para que é que o fogo é utilizado. Em 12 de agosto de 2016, o Sr. Presidente da Liga dos Bombeiros dizia que estava-se a passar o que passava porque havia uma rede terrorista organizada. E eu perguntei aqui, terroristas queimadores de mato é uma motivação um pouco exótica e, enfim, não adiantarei mais, mas lá está, isto não contribui para a formulação de boas políticas e não contribui para focar a atenção onde ela é devida. Relacionado com isto, com onde é que arde e para que é que se usa o fogo, temos aqui outra questão interessante. Isto é aqui um sumário dos mapas detalhados de que eu vos falava que nós fazemos e, portanto, temos aqui a geografia do fogo em Portugal bastante arrumadinha, as zonas onde arde menos do sul e aqui do litoral centro e depois... reparem, aqui parece haver menos fogos porque nesta altura, nestes anos, os satélites eram mais fracos e nós não conseguimos apanhar tanta coisa. Daqui para a frente começamos a apanhar muito mais detalhe e começa-se aqui a arrumar a geografia do fogo e a perceber a coisa. E se olharmos aqui para o canto nordeste do distrito de Aveiro e aqui a parte oeste de Viseu, esta zona aqui de interface entre Porto, Aveiro e Viseu, vemos que é ano após ano, a coisa é fortemente recorrente, todas as décadas temos aqui uma grande incidência. Esta cartografia para em 2009, portanto destacam-se aqui muito 2003, estes fogos encarnado. Se isto chegasse a 2016, teríamos aqui uma mancha de uma dimensão bastante substancial, infelizmente. Outro tópico de que eu vos tinha dito que ia falar é este da relação entre número de incêndios e área queimada, porque é uma coisa que tem ou deveria ter implicações nas prioridades do sistema. E reparem que o mapa da esquerda mostra-nos por concelho o número de fogos por quilómetro quadrado. E o mapa da direita mostra-nos o número de quilómetros quadrados por quilómetro quadrado, a densidade de fogo em cada concelho. E reparem na discrepância que há. O grande número de fogos, a maior parte das ignições, estão na área metropolitana de Lisboa e aqui no noroeste muito povoado, não digo só na área metropolitana do Porto, mas ali desde Espinho até a Viana do Castelo,
na zona mais densamente povoada do país. Depois, quando olhamos para o mapa das áreas queimadas, no lado direito, vemos que há alguma sobreposição, mas também há discrepâncias bastante substanciais, nomeadamente ali no interior de Coimbra e no Distrito da Guarda, sobretudo, bastante em Viseu, um bocado em Vila Real e mesmo cá em baixo, no Barlavento Algarvio, temos áreas queimadas bastante extensas, sem que tenhamos um grande número de ignições. Portanto, quando há pouco falou-se, as ignições não são todas iguais, temos de nos preocupar em concentrarmos em tentar baixar o número de ignições nos dias realmente perigosos do ponto de vista meteorológico. À escala temporal, perfeitamente, acompanho completamente esse raciocínio. Mas também se pode extrapolar a coisa para o lado espacial, para o lado geográfico. Muitas das áreas queimadas, sobretudo ali na área metropolitana de Lisboa, há ali milhares de ignições. Agora, são ignições, aqueles, vou pedir emprestado um conceito um bocadinho ao lado, mas aqueles incêndios, aquelas ignições que ali começam, têm uma esperança de vida muito reduzida, não é? É uma paisagem muito densamente povoada. Ao fim de 5 minutos, qualquer pessoa deu o alarme com o seu telemóvel porque viu um fumo. Como é muito densamente povoada, há uma rede viária muito densa, há muitas corporações de bombeiros, a paisagem é muito fragmentada e rapidamente se cai em cima daqueles fogos. Uma ignição aqui na parte serrana do Concelho de Aroca, ou no Pinhal Interior, ou no cimo da Serra de Monchique, tem uma esperança de vida completamente diferente e pode ter consequências muito mais severas e muito mais drásticas. Portanto, fazer raciocínios de escala nacional, dizemos, temos 25 mil ignições por ano, é preciso reduzir isso para 20 mil ou para 15 mil. Minha pergunta é, aonde? Quais é que vamos reduzir? Quais é que vamos suprimir? Porque isso pode fazer uma diferença brutal ou não fazer diferença nenhuma, conforme a coisa seja bem focada, bem dirigida ou não. Olhando do ponto de vista da área, da área queimada, de facto o problema é preocupante e temos aqui o intervalo mediano entre fogos consecutivos. Portanto, em cada uma daquelas regiões dos planos regionais de ordenamento florestal, cada sítio que foi afetado pelo fogo, em média ou em mediana, volta a arder naquela mancha mais escura em intervalos inferiores a 25 anos. E isto, do ponto de vista da produção florestal, é altamente preocupante, nomeadamente, sobretudo, do ponto de vista da produção de pinhal bravo, que precisa de 35, 40 anos, e se nós temos, em metade da área do território, fogo a repetir-se em intervalos inferiores a 25 anos, a produção está fortemente comprometida, e quando um sítio arde, frequentemente nem sequer tem tempo para os pinhões que caem e a semente que regenera voltar a reabastecer o banco de sementes, ter plantas adultas que permitam manter o pinhal, e muito frequentemente o que acontece é que estas áreas viram mato, a não ser que de facto sejam intervencionadas, sejam replantadas, o que muitas vezes não acontece, e o inventário florestal começa a mostrar isso, começa a revelar as complicações decorrentes deste processo. Ora bem, juntando muita desta informação e mais alguma, nós desenvolvemos um mapa de regimes de fogo em Portugal continental que tem o objetivo principal de chamar a atenção para como é importante diversificar, regionalizar as políticas e perceber o problema no detalhe regional que ele tem e evitar formular políticas únicas para o país inteiro que não são garantidamente lá muito boa ideia. E, portanto, temos aqui, eu posso chamar ali a atenção para aquele número 3, aquele cor de laranja, ou o que fica aqui fronteira, o encarnado, que é aqui o regime que apanha o Concelho. E temos o quê? Fogo muito frequente, área queimada extensa, grandes incêndios, fogos de floresta e mato e uma época de fogo relativamente curta.
Isto é o que nos mostram as estatísticas. Eu, quando digo aqui época de fogo relativamente curta, não estou tanto a falar no verão, estou a falar porque há outras zonas do país onde há muito mais claramente uma época secundária de fogo de inverno, ou de fogo de agora, entre fim de fevereiro e fim de março. Aqui, do que nós nos apercebemos, isto é essencialmente baseado nas estatísticas do Instituto de Conservação da Natureza e Florestas, não é muito marcado esse processo. Olhando para o cor de laranja, que também fica aqui adjacente, muitos fogos, muita área queimada, fogo muito frequente, mas mais queima de mato, maior incidência na queima de mato. De qualquer maneira, o que é comum àqueles dois regimes, fogo frequente, muitos fogos, área queimada extensa, fogos de floresta e de mato numa zona, mais predominantemente de mato na outra, e depois com as nuances todas, reparem, por exemplo, cá em baixo no Algarve, distingue-se muito claramente um barlavento de fogo aqui no género deste que temos no centro e em algumas zonas do norte do país, enquanto que no Sotavento temos uma coisa completamente diferente, fogos esporádicos de muito baixa intensidade e, portanto, um regime claramente diferenciado. Portanto, podemos utilizar esta informação toda para afinar políticas com desagregação regional. A questão das causas e dos incendiários, aquela em que, em minha opinião, mais disparates se dizem e se pensam. Isto são dados do Instituto de Conservação da Natureza e Florestas, causas dos fogos investigados, a média de 2003 a 2013 em percentagem. O que é que salta logo ali a atenção? Aquela grande fatia cor de laranja, de causas indeterminadas. Portanto, naquele período, quase 38% das causas dos fogos não eram determinadas. Depois temos no lado direito, aquelas setinhas a apontar para a negligência, temos o uso do fogo, com 26%, as causas acidentais, com 6%, números redondos, e as causas estruturais, que têm a ver com o uso da terra, com cerca de 2%, aquilo tudo somado dá 34%. Portanto, a negligência agregada daquela maneira como com aquele conjunto de causas como a mais importante. Depois temos as causas naturais ali com 1,5%, é pouco importante, e temos a mais controversa delas todas com 24,5%, o incendiarismo. Eu estava a tentar perceber melhor o que é que isto engloba, o que é que, se há mais alguma coisa para explorar sobre o incendiarismo, o que é que há mais para dizer sobre isto. E fui parar a um escrito do professor Luciano Lourenço, geógrafo da Universidade de Coimbra, que analisou estes dados com bastante detalhe, nomeadamente as classificações das causas, etc. E a este propósito tem um comentário muito interessante que eu ali transcrevi. Incendiarismo. Esta categoria corresponde às causas de incêndio que indiciam uma origem criminosa, mas que raramente chega a ou se comprova em tribunal, pelo que este valor aparece muito empolado. Portanto, não só não é a causa mais importante, como tem um valor que aparentemente está exagerado. E está exagerado também porque, pela pressão dos mídia que automaticamente entra nas nossas cabeças e por razões várias, nomeadamente por pressões para reduzir aquela grande fatia das causas indeterminadas, o que o Luciano Lourenço está ali a dizer é que isto, quando não se sabe muito bem a coisa, o melhor é dizer que foi incendiarismo, porque contra isso ninguém vai contra. É o que toda a gente está à espera. E, portanto, acabamos por inflacionar aquela causa. Vai daí e pronto, não sei muito bem o que vos diga, mas que as fontes da senhora Ministra não são as minhas, nem as do Instituto da Conservação da Natureza e Florestas, não é? Claro que os políticos frequentemente sentem a obrigação de dizer alguma coisa e nem sempre sai bem.
Detalhando agora, de facto, há incendiarismo, e há uma percentagem que, mesmo que não sejam aqueles 24% ou 25%, ou lá o que é que era, mesmo que seja mais baixo, é importante, e não a podemos menosprezar, nem as suas consequências, mas a professora Cristina Soeiro, da Polícia Judiciária, fez um estudo, fez entrevistas e estudou, caracterizou os perfis criminais de 452 incendiários, pessoas que, de facto, se estabeleceu, por inquérito, que tinham ateado fogos. E temos estas proporções. 41,5% devidos a vinganças e conflitos entre famílias, vizinhos, etc. 41,5%. 55%, a maior fatia, incendiários com historial clínico. E depois, aquele que se calhar as pessoas pensam que é, ou se calhar não, que com certeza as pessoas, as cabeças urbanas, nomeadamente os meus estudantes, acham que é o mais importante de tudo, são aqueles 3% do benefício material e o 0,5% da piromania. E então agora vamos lá olhar com um bocadinho de mais detalhe para isto. A maioria dos incendiários portugueses sofre de desajustamento social e problemas psicológicos. Identificam-se 4 perfis distintos. A motivação é a raiva e a hostilidade, os tais da vingança e dos conflitos. Os alvos geralmente são familiares e conhecidos, têm historial de abuso de álcool. E eu recordo-vos ali as percentagens. Perfil B é o dos 3% de benefício económico. Homens com profissões diferenciadas e sem historial psiquiátrico. Podem ter antecedentes criminais, normalmente de outra natureza, que não relacionados com o incendiarismo. A motivação principal é o ganho financeiro e não conhecem as vítimas. Alguém lhes encomendou aquele serviço por alguma razão e eles ganharam umas massas e deitaram fogo ali. Uma coisa, portanto, é o tal dos 3%. Depois, o mais importante, o mais abrangente, incendiários com historial psiquiátrico, incluindo alcoolismo, esquizofrenia e outras doenças mentais, 55%. Perfil C2, incendiários com comportamentos relacionados com a atração pelo fogo. E depois a Cristina Soeiro diz o seguinte, a amostra é demasiado pequena para permitir uma caracterização fiável. Portanto, nós, quando com alguma ligeireza às vezes falamos de pirómanos, naquela amostra de 452, a Cristina Soeiro encontrou 0,5%. Portanto, 1% de 452 seriam 4,5%. 0,5% são 2 pirómanos e meio. É bastante pouco para o impacto que tem no imaginário da população e mesmo de... desculpem-me o vernáculo da coisa, mas são os tolinhos da aldeia que vão pagar os combates aos incêndios? Eu, se fosse bombeiro, estaria seriamente preocupado com esta fonte de financiamento, porque não me parece das mais fiáveis. Mas isto não é só nosso e está traduzido de uma maneira muito interessante num estudo que aqui há uma década foi feito em Espanha por um grupo de sociólogos que fizeram uma coisa muito interessante. Eles foram às fichas dos serviços florestais espanhóis com as causas objetivas identificadas no terreno para os fogos e depois andaram por Espanha fora, foram aos mesmos sítios, às regiões todas cobertas e fizeram inquéritos há sociólogo, inquéritos à opinião pública sobre o que é que as pessoas achavam que eram as causas dos fogos. E, portanto, esta tabela confronta, não é exaustiva porque eram imensas, eu destaquei as mais importantes, confronta as percepções que as pessoas têm do que são as causas dos fogos com o que objetivamente são as causas dos fogos. E esta tabela conta a história toda. Percepção subjetiva, reclassificação de terrenos para urbanização. As pessoas acham que são 26% dos fogos, são 0,26%. Isto em Espanha na primeira década do século. Piromania, as pessoas achavam que eram 22,7%, os espanhóis classificam como 5,6%. Vandalismo, 14,3%, na realidade é 0,93%. Especulação na venda de madeira queimada, já toda a gente ouviu esta. As pessoas acham que são 12%,
0,08%. Isto se calhar é meio madeireiro, não sei qual é o tamanho da amostra, mas esta percentagem dificilmente será mais do que isto. Depois damos a volta à coisa. Queimas de restolhos agrícolas. Perguntaram isto às pessoas que vivem, não só nas cidades como nas vilas, e o que é que temos? Queima de restolhos agrícolas. As pessoas acham que é 1,6%. Na realidade, é mais de 10 vezes mais, são 11 vezes mais. Queimas para renovo de pastagem, 2,7%. Na realidade, 15%. Portanto, as cabeças urbanas e as pessoas que estão longe do espaço rural sobrevalorizam as causas com motivação económica e maldosas e subvalorizam o uso do fogo como ferramenta de trabalho. E, portanto, isso vai induzir, por um lado reflete e por outro lado induz distorções nas políticas que deviam estar apontadas para outros lados. Clima, Meteorologia e Aroca 2016. Ali o Sr. Segundo Comandante já estragou-me completamente este capítulo. O meu colega Ricardo Trigo, da Faculdade de Ciências da Universidade de Lisboa, aqui recentemente fez esta classificação da Península Ibérica em tipos de meteorologia de fogo, de piroclimas. E mostrou aqui, portanto, este é o noroeste, o azul é aqui o que nos interessa mais. Para Portugal também interessa depois este outro, o agrupamento do sudoeste. E o que é que nós vemos? Quando temos aqui a Península Ibérica muito desmaiadinha, mas nas situações mais complicadas temos vento de leste, essencialmente. Daqui mais para o interior, o vento pode ter uma componente mais de nordeste. Mas o Manuel Rainha também falou disto, eu tenho um boneco que é igual a um dos dele. Em Portugal, 83% da área queimada, em média, varia, anda ali entre os 80% e 85%, arde num período inferior a 2 semanas. Da área queimada durante um ano, arde em menos de 2 semanas. São dias com vento de este e nordeste, quente e seco. Toda a gente sabe que de Espanha nem bom vento, nem bom casamento, não é? Cá está ele. E geram picos de atividade tão extremos que excedem a capacidade do dispositivo de combate. E também isto já foi aqui afirmado, mas os números são estes, mais de 80% em menos de 2 semanas. O que se passou em 2016 não foi uma exceção, foi a norma. Mas 2016 foi bastante mau. Temos aqui, arrumado pelo Instituto de Meteorologia, umas boas décadas com os verões, com a temperatura e a secura do verão. Temos aqui a anomalia de temperatura, temos aqui a anomalia de secura, e 2016 está cá no canto do mais seco e do mais quente, portanto foi de facto um ano ingrato, pior do que ele, só 2005, e mesmo 2003 foi menos seco, embora igualmente quente do ponto de vista da anomalia do que 2016. 2003 teve uma meia dúzia de dias muito mais extremos, mas à escala do verão todo, 2016 foi de facto bastante mau. Temos agora aqui as anomalias de temperatura do ar em agosto, a média das máximas andou ali acima dos 30 e portanto foi de facto uma coisa muito severa. O Manuel Rainha mostrou este gráfico, eu cortei-o ali no que interessava, e como estão a ver, aqui nesta semana, isto é a semana de 6 a 12, isto é o acumulado, o grande salto é nesta semana, de 6 a 12 de agosto, e depois mais outra em setembro, onde há um saltinho um pouco maior, mas está ali o grosso da área queimada, claramente concentrada naquelas 2 semanas. Isto, do meu ponto de vista, é dos argumentos mais fortes que há em favor da prevenção, ou de um investimento forte na prevenção. O combate só pode ser feito durante estas 2 semanas. O Sr. Segundo Comandante até está ali confortavelmente instalado, porque nesta altura do ano não tem fogos para combater. Mas a prevenção pode-se fazer agora, pode-se fazer o ano todo. Portanto, enquanto que o combate é uma resposta de emergência a extremos de atividade, a prevenção pode ser diferida no tempo, pode ser planeada e executada calmamente ao longo do ano todo e, portanto, é uma maneira mais
segura de gastar dinheiro do que de estar a responder a emergências. Claro que vai sempre haver, claro que são inevitáveis, mas a sua extensão e a sua severidade pode ser atenuada com uma distribuição orçamental mais equilibrada. Então, e agora vamos aqui rapidamente cobrir o que se passou aqui em Aroca o ano passado com uma sequência de imagens de satélite. O Sr. Segundo Comandante também já mostrou algumas, eu vou fazer outra cobertura da coisa. Dei um contexto maior à coisa, temos aqui, isto são os arrozais do Mondego, isto é o Douro, portanto temos entre Douro e Mondego. 6 de agosto, vão vendo aqui as datas a evoluir. 6 de agosto ainda não se passava nada. A 7 começa a haver ali 2 frentes de chama. A 8, reparem o nordeste e o leste dos ventos, temos aqui os fogos e o ar quente vindo de Espanha a empurrar as plumas de fumo neste sentido. No dia 9, a coisa abrandou um pouco, o fogo aqui parece, a esta hora de manhã, a hora de passagem do satélite, às 10h30, não se vê focos de calor, mas começou em São Pedro do Sul. Entretanto, Águeda também já tinha ardido. Águeda reacende. Aqui Aroca continua aparentemente pacífico, mas São Pedro do Sul tem frentes de chamas. É? Uhum. Este é... Este é. Então, e este é o quê? No anterior, ok. E isto é Águeda e isto é praticamente o meu quintal das traseiras. Eu sou da Nadia. Que tinha também já começado. Depois, aqui, é neste período, já se falou, que houve o grande salto, de dia 10 para dia 11. Quanto é que disse que tinha ardido em quantos hectares? 10 mil, pois. Entretanto, a Águeda ainda continua com várias frentes assanhadas, a Nadia também. E agora, reparem, as plumas de fumo atenuaram-se e estão de noroeste ou de nor-noroeste para sudeste. O vento mudou de direção. E reparem que até agora o mar tinha estado sempre limpinho, a entrada de ar úmido, começam a aparecer aqui as nuvens na costa e, apesar disso, estas frentes ganham intensidade, os outros fogos já acabaram, mas começamos a ter progressão. E aqui há uma situação muito complicada, é que isto era um bocado um flanco do fogo que a certa altura quase que vira frente e, portanto, tinha uma extensão bastante grande que se complicou. Continuamos com o ar úmido, aqui a costa cheia de nuvens, a direção do vento aqui mais mal definida e depois, no dia 15, ocorre a extinção. Portanto, 8 dias, uma semana de grande fogo aqui na zona. E há 15 dias o aspecto da coisa era este, dia 10 de março. Portanto, temos aqui uma zona que já perdeu bastante o ar de queimado, algumas manchas, outra que ainda está muito escurecida. Eu não sei se isto tem a ver com diferenças de uso da terra ou de intervenção, o que é que foi feito, mas de facto já há esta grande variação no aspecto da superfície. Manuel Rainha também chamou a atenção para o facto de que isto são padrões regulares, são coisas que recorrem, que se repetem, vemos isso aqui. O que este mapa mostra, isto não são concelhos, são bacias hidrográficas, e são bacias hidrográficas onde nós fomos à procura, com aqueles 40 mil fogos que temos cartografados, se havia regularidades na orientação deles. E aqui na zona, nestas principais bacias hidrográficas, vemos fogos com orientação de nordeste para sudoeste e de este para oeste. Portanto, eles aqui recorrentemente têm esta orientação. Eu reparei que as principais faixas de gestão de combustível que o Manuel Rainha nos mostrou são norte-sul, portanto, pensadas para interceptarem esta direção dominante de progressão, como faz todo o sentido, mas não tenho a certeza que a coisa esteja assim por todo o país, ou que este tipo de informação sequer tenha sido levado muito em conta no planeamento da rede.
E isto, até me apetecia passar à frente, são as projeções de área queimada feitas com modelos regionais de clima, não são com modelos globais, são com modelos mais ajustados às nossas circunstâncias regionais e que prevêem que para 2070, em vez de termos 100 mil hectares por ano em média, andemos, aqui no cluster noroeste, andemos pelos 250 mil. Também rapidamente deixará de ser floresta e passará a ser esta taxa de queima, com certeza que vira logo mato e pastagem, não aguentará a floresta muito tempo, mas isto é essencialmente meteorológico, não entra em conta com evoluções do dispositivo de combate, com alterações do uso da terra, com coisas demográficas, etc. Portanto, tem essas limitações todas. Transição florestal. Portugal, no fim do século XIX, tinha aí 7 ou 8% da área florestada. E 100 anos depois tinha mais de entre 35% e 40%. A área florestal em Portugal atingiu um mínimo de final do século XIX, aumentou rapidamente até começos da década de 90 ou meados da década de 80 e depois entrou em perda, em boa parte devido ao fogo. Apesar de haver um aumento de 23% na área arborizada total, floresta mais montado neste século, esta transição florestal, o que é que eu chamo de transição florestal? Portugal durante séculos andou a perder a área queimada. Chegou ali ao começo do século XX, começou a ganhar, começou a reflorestar, a rearborizar e a ganhar a área queimada. O que nós agora estamos a perceber é que este ganho, esta inversão de tendência, chamada transição florestal, esta fase de crescimento da área florestal está em perigo. E há partes do país onde nós não a conseguimos segurar. Isto faz parte da tese de doutoramento do Tiago Oliveira, que muitos de vocês conhecerão, e é o país subdividido em quatro e que aqui parecem três, perdem-se duas, há umas cores. E aqui é francamente mais claro, não é a mesma coisa que no Alentejo, sobretudo aqui, esta zona de Bragança e Guarda. É uma lógica diferente e é também aqui esta de Lisboa. Peço desculpa, não sabia que as cores iam sair assim. Mas reparem, aqui no noroeste e no centro interior, este primeiro agrupamento de concelhos são os chamados de transição florestal falhada. E reparem, em 1907, isto era a percentagem de área em floresta, depois em 1950, depois em 1970, depois em 1990 e depois em 2006. Portanto, atingimos um pico em 1970 e começámos a descer. Aqui, nesta zona mais centro-litoral, embora se estenda um bocado para o interior, grande salto até na primeira metade do século XX, estabiliza, sobe um bocadinho e de 90 para a frente também decresce. E, portanto, temos o impacto do fogo a comprometer este grande esforço e aqui temos o número de vezes de área queimada em cada uma destas manchas e vê-se que naquelas mais afetadas pelo fogo são as que têm a transição florestal mais comprometida. Portanto, a coisa já tem um impacto claramente à escala do território todo, à escala da área e de floresta e do volume de madeira existente e disso tudo. O professor está quase a acabar, não é? Sim, senhor, com certeza, também estou. Só para vos mostrar também outros resultados recentes nossos, que fizemos um estudo à escala da Península Ibérica com as tendências de variação da área queimada, desde 1975 até 2013, e o aspecto da Península Ibérica é este. A Galiza está com tendência de decréscimo da área queimada, o nosso Pinhal Interior está com uma tendência de decréscimo da área queimada, e a zona que começa aqui nesta vossa terra e que vai para o noroeste é basicamente a única mancha significativa na Península Ibérica que está com uma tendência de aumento da área queimada com este aspecto, com este padrão. Grande flutuação, grande variabilidade, mas claramente uma tendência de aumento. Eu vou saltar aqui umas coisas, mas queria só mostrar-vos este gráfico. Isto é a relação entre a prevenção e o combate. Foi um estudo feito no âmbito de um projeto com o MIT, por gente de engenharia de sistemas, e que olharam para o sistema físico e para o sistema político.
Aqui temos a queima da floresta, a meteorologia, as cargas de combustível, as intensidades do fogo, as áreas médias queimadas por fogo, e com estes sinais positivos ou negativos, cada uma desta relação faz aumentar a outra ou a faz diminuir. Destes lados temos as ações políticas, remoção preventiva de combustíveis, o orçamento da prevenção, o orçamento total dos fogos, como é que eles se repartem, ajustamentos do orçamento em função do tempo, a eficiência do combate e, portanto, todas estas variáveis consideradas nas suas interações. E emerge dali um círculo vicioso. Quando temos baixo investimento na prevenção, acumula-se combustível. Acumula-se combustível, temos fogos maiores. Quando começamos a termos fogos maiores, há maior preocupação com o combate, reforça-se o orçamento do combate. Que consequências é que isso tem? Ainda menos prevenção, assumindo um orçamento razoavelmente fixo e, portanto, entramos em círculo vicioso do qual ainda não saímos. Eu vou saltar isto, acho que já cobri o essencial. Em que é que nós temos andado a trabalhar? Em tentar gerir o risco de uma maneira informada, apoiada pelo conhecimento. Reconhecer o problema e as suas consequências futuras, formulá-lo enquanto sistema socioecológico complexo e não só uma coisa de casas e aviões e pura proteção civil, prioridade política para resolver as causas do problema e não combater as consequências, exclusivamente, rever os estímulos das políticas públicas, compromisso plurianual para a execução de um programa de gestão de risco de incêndio. Isto eram essencialmente as medidas políticas. Do ponto de vista técnico, Manuel Rainha também tocou neste ponto, são coisas ainda à volta da estrutura nacional, regional e sub-regional, com funções de planeamento e coordenação da prevenção, detecção e apoio a combate, que tinha sido proposta uma estrutura unificadora destas ações todas, que era uma das grandes propostas do Plano Nacional de Defesa da Floresta contra Incêndio de 2005 e que foi deixada cair. Nunca foi posta propriamente posta em prática. Mobilização da comunidade, alteração de comportamentos, já aqui se falou, programa de gestão de combustíveis, capacitação organizacional, estabilização de emergência e recuperação de áreas queimadas. E pronto, estas são as teclas essenciais em que nós temos de bater. Andamos a bater nelas há mais de uma dúzia de anos, porque o Plano Nacional de Defesa da Floresta contra Incêndios, a proposta técnica, foi apresentada pronta em 2005. Algumas partes foram acolhidas e, de facto, incorporadas no Plano Nacional de Defesa da Floresta contra Incêndios, mas esta vital de criar aquela organização com aquelas competências ia mexer muito em estruturas atuais de organização do sistema e não foi acolhida. E, para a provocação final, o ano passado, durante o verão, o secretário de Estado Ascenso Simões, secretário de Estado de António Costa na Administração Interna, reconheceu que deixar cair proposta que apostava na prevenção contra incêndios em 2015 foi um erro grave, o qual continua. Muito obrigado. Muito bem. Muito obrigado, professor Cardoso Pereira, por esta sua incentivadora comunicação. Surgiu-me aqui uma imagem que é dizer que aquilo com que tivemos na nossa presença foi uma verdadeira aula de anatomia. Isto é, conhecermos as várias componentes deste sistema que é o fogo e que é a floresta, para, conhecendo, podermos ou sabermos intervir melhor. E ainda recorrendo à imagem, eu perguntava à Assembleia se porventura alguém estaria disponível para fazer uma intervenção cirúrgica em que lhe aparecesse um cirurgião altamente cotado, mas que se viesse a saber finalmente que nunca tinha estudado anatomia. E creio que nesta questão do fogo das florestas muitas vezes temos cirurgiões que nunca estudaram anatomia.